Estimados amigos, irmãos de ideal espírita, que Jesus, o nosso abençoado Mestre, continue a nos envolver na sua paz. Sempre com grande alegria poder retornar a esta casa, abraçar amigos, rever corações que são tão caros aos meus. Na década de 80, juntamente com amigos, visitamos algumas vezes nosso querido, inesquecível Chico Xavier, cidade de Uberaba, e numa das ocasiões que lá estivemos, o Chico iniciava a psicografia, sábado, início da noite, e varava a madrugada. As caravanas se dirigiam para lá, como muitos dos amigos puderam presenciar e desfrutar de momentos assim. Me recordo que depois da psicografia, numa das noites, ele, como era de costume, concluía a tarefa, ele se dirigia à varanda. No grupo da prece, um grupo muito pequeno, o espaço físico muito pequeno, ele saía à varanda, já à madrugada dentro, o número de pessoas era menor, e uma companheira da cidade de Ribeirão Preto lá estava, e ela abre o seu coração, desabafando ao Chico as lutas, os problemas, os desafios que vivenciava envolvendo a família. Ela relata ao Chico os problemas com o marido, as dificuldades com o filho, e o Chico, ouvindo com toda a atenção, como era a sua característica, envolvendo aquela companheira e todos que estavam acompanhando ali próximo, e ele olha bem para ela, nos olhos, com carinho diz: "Ah, minha irmã, o lar, o lar é a nossa primeira grande escola. E é aquela escola em que raramente nós tiramos a nota 10." As palavras do Chico jamais esqueci. Sábias. Justamente nos faz refletir que não é o acaso que nos reúne na família. A família nem sempre representa um mar de rosas. Mas é justamente a oportunidade que temos de nos reencontrar com corações amigos para os desafios que nos aguardam por aqui. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele faz um comentário, uma recomendação. Ele diz assim: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. As palavras sábias de Emmanuel, nos preparando o coração para os desafios inerentes da convivência em família. Agora, o que é que nos reúne, nos agrega? Será que renascemos e é o acaso que nos faz encontrar os nossos pais, as criaturas que compõem a nossa família? Nós sabemos que o acaso não existe, a doutrina espírita nos esclarece, e tudo faz sentido, tem um objetivo. Quando nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, buscamos numa das informações tratando de família, deixa claro para nós que o entendimento vai muito além do que normalmente as criaturas imaginam no que envolve a família. O parentesco corporal e um parentesco espiritual. Isso amplia o nosso entendimento. Quer dizer que nós podemos estar matriculados agora num lar que nos acolhe, e aquelas criaturas que fazem parte da nossa família, elas têm vínculos conosco e nós
fazemos parte de uma mesma família, não apenas consanguínea, corporal, mas também espiritual. Sim, tantas vezes é assim que se dá. E isso nós notamos pela afinidade, o bem-querer, né? Essa sintonia que nós temos com as criaturas que convivemos. Ah, Ricardo, mas espera lá. Eu sei de tantos casos vivenciados no lar em que a afinidade não é grande, não. Pelo contrário, existem aversões, existem problemas sérios de relacionamento. É aquele irmão que tem um desafio em conviver com o outro irmão. Outras vezes nós escutamos assim: olha, eu me dou tão bem com o meu amigo, só de olhar eu já sei o que ele pensa. Mas é assim, uma afinidade tão grande. E nós vamos observando estas cenas e vamos trazendo para o conhecimento da doutrina e vamos compreendendo. E tantas vezes, amigos que não fazem parte da nossa família consanguínea são amigos pelo ideal, são amigos pelos laços do espírito. E podemos fazer parte perfeitamente da família espiritual. Cada um reencarnou num grupo, numa parentela diferente, mas aqueles laços da alma prosseguem. E também é verdade que em determinadas circunstâncias, a gente tem dentro do próprio lar criaturas com as quais convivemos e que não fazem parte da nossa família espiritual. Mas não é o acaso que nos reúne, é o nosso desafio de poder transformar aquelas aversões que tantas vezes se registra em afeições ao nosso coração. Alguns diriam: olha, principalmente os jovens, né, quando tem algum problema com os pais, eles olham e dizem assim: ah, mas eu não pedi para nascer, né? E eu aqui estou. Tem razão. Quem diz assim, tem razão. Na verdade, não pediu para nascer. Implorou. Nós imploramos para reencarnar. Os espíritos esclarecem que a população no mundo espiritual é, no mínimo, 3 vezes superior àqueles que estão encarnados. Isso vai nos dando um entendimento e uma responsabilidade, e se não é o acaso que nos traz aqui, como é que nós estamos aproveitando estes momentos de convivência com aqueles que nós nos reunimos? Se existe uma população muito maior do lado de lá, os espíritos também simbolizam a situação dizendo que existe uma fila da reencarnação. Então não é o fato de nós passarmos para a dimensão verdadeira espiritual que a qualquer momento a gente retorna para cá, nem sempre. E aí existe o quê? Uma programação reencarnatória. Como a doutrina espírita é maravilhosa. Ela vai ampliando o nosso entendimento a respeito da nossa tarefa quando mergulhamos no corpo físico, como fazemos agora. Mas se existe essa programação, que se dá com espíritos medianos como nós, para espíritos mais evoluídos. Aqueles ainda mais primitivos que estão no embate por aqui também, nem sempre têm a mesma programação. Muitas vezes reencarnam em busca do próprio automatismo, nas buscas das suas experiências. Mas nós, que já estamos nessa condição mediana, a gente compreende que a programação, ela se dá do lado de lá. Vamos reencarnar? Em que momento? Qual vai ser o contexto social? Quem serão os nossos pais? Aí nós reencarnamos. E vai sendo traçado uma estrutura. São fatores
de programação que foram feitos do lado de lá. Nós reencarnamos para cá procurando cumpri-los. Ora, quais serão os nossos desafios, as nossas buscas, as nossas realizações na área profissional? O que a gente elege para nós? Experiências que nós precisamos ter nesta área? E devo ou não me casar? Agora, se eu casei, eu tenho filhos ou não? E se tenho filhos, quantos filhos estão programados? São fatores que representam um eixo na nossa jornada por aqui. E tudo isso está programado. O gênero de morte, da mesma forma. E com esse entendimento que se amplia, nós percebemos e lembramos de uma mensagem que eu gosto muito. Ela está inserida no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. É do nosso Kiko, Francisco do Espírito Santo Neto. Na internet, essa mensagem ela está atribuída a Chico Xavier, mas de forma equivocada. Ela se encontra nessa obra que eu citei. Eu vou ler alguns trechinhos dela, que nos fazem entender melhor que esse acaso não existe e nós vamos entendendo, compreendendo muitas situações que tantas vezes nós reclamamos. Olha o que diz essa mensagem. O título da mensagem é Reprogramação. Nasceste no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob seu controle. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Essa extraordinária mensagem, ela nos desperta, né? E nós nascemos no momento certo, na família correta, naquele ambiente que nós temos necessidade, com os desafios que nos aguardam por aqui. Agora, estando aqui, como é que tem sido o nosso aproveitamento nesse cenário que vivenciamos? Na família que nos acolhe. Ricardo do céu, é um pouco complicado, alguns diriam. Olha, lá em casa, se essa programação existe, eles exageraram um bocado, porque parece que complicou um bocadinho lá. E, na verdade, não tem nada errado. Nós estamos convivendo com as pessoas que precisamos conviver. Para estarmos crescendo, nos ajustando, aprendendo um tanto mais. Conta que uma jovem casou muito jovem. Ela já não tinha os pais. Bastante fragilizada, tinha perdido os pais, ela era criança. E ela encontra o amor da sua vida. Se identifica com esse jovem também. E a necessidade de estar morando com a família dele. E ela encontra a ciumeira, a sogra. Coitado da sogra. Eles contam as histórias e sempre colocam a sogra no meio. E cita que o desafio era muito grande. Porque a sogra não admitia. Né? Ela, na verdade, amando o filho como amava, entendia o filho como sendo sua propriedade. E passa a tratar a nora de uma maneira
que não era mais apropriada. E essa garota, sem uma estrutura emocional para lidar com a situação, entra num embate, numa disputa com o seu amado. E num momento de reflexão, de descuido, ela cansou, porque foi mais de ano em que ela vivenciou experiências de humilhação, calúnia, perseguição. A sogra era um tanto complicado. E ela, no momento de decisão, ela pensa: eu vou tomar uma atitude e vou me livrar da minha sogra. E num gesto ela procura um amigo do seu pai. E este homem mexia com ervas e outros produtos, fazia curas. E ela, conhecendo esse homem, se apresenta, fala da amizade do pai, ele a atende com muito carinho, e ela confessa para ele, de forma sigilosa, que ela não tinha mais o que fazer. Estava claro que era ela ou a sogra para ficar com o filho, e ela não ia abrir mão do seu amado. Uma loucura. Ela não estava bem do seu juízo, mas era aquilo que ela entendia naquele momento. E ela pede para ele alguma coisa que pudesse tirar a vida da sogra. Mas de uma maneira disfarçada, ele mexia com ervas e outros produtos que pudesse colocar no alimento, talvez, e que ninguém percebesse. Ele abraça aquela garota e diz: eu vou atender o que você quer. Isso pela amizade com o seu pai, mas que fique entre nós. Ele vai lá para dentro, prepara algumas coisas, traz bem embalado, fala: olha, só que é o seguinte, isso aqui tem que seguir à risca, porque você é suspeita se de repente sua sogra morrer. Então você vai aplicar, colocar na comida dela, quando preparar carne, frango, porco, pelo menos 3 vezes na semana. Você disfarçadamente vai colocar, e citou para ela o que era para fazer. Ela agradeceu e passou um tempo, e ele chamou atenção, um detalhe, para não ter qualquer suspeita, as divergências, os problemas. Você vai ter que fazer um exercício, vai ter que relevar muita coisa, né? Passa a viver melhor com ela, porque pelo menos ninguém vai desconfiar de você. E foi assim que aconteceu. 1 semana, 2, 3, ela aplicando ali na dose que ele disse, aquela erva, e a sogra continuava importunando. Mas ela agora estava mudando, porque ela já não se indispunha com a sogra, qualquer coisa. Ela tolerava um pouco mais. Ela não brigava. O marido ficou surpreso. Eu estou assim encantado com o seu comportamento. Que coisa linda. Vamos ter paz no nosso lar, até que enfim. E ela segura a peteca, porque ela está engasgada com a sogra. E ainda piorava porque a sogra humilhava ela ainda mais. Agora ela não respondia, etc. Só que passa mais de 2 meses. E ela agindo dessa maneira, ela passou a perceber que a sogra foi mudando. Já não era aquela mesma senhora que agia com aquelas vibrações tão ruins em relação a ela. E mais uma experiência, 30 dias aproximadamente, já se fazia 90. E agora ela sente que o amor daquela mulher, que tinha pelo filho, estava sendo dividido com ela. Porque existia mais compaixão, mais paciência, gestos até mesmo de carinho, coisa que ela nunca imaginou que pudesse acontecer. Ela se arrepende do que estava fazendo. Como poderia tirar a vida daquela mulher que estava mostrando um outro lado, uma outra face, um outro comportamento? Tinha, vez ou outra, uma recaída, mas já tinha melhorado muito. E ela se dava conta que ela também estava melhorando. Estava sendo mais fácil lidar com o marido, com a sogra, enfim.
e ela vai rapidamente procurar aquele curandeiro. E quando chega com a consciência pesada, ela pede desculpa, se ainda der tempo, me ajude a reparar o mal que eu estou fazendo. Eu não quero mais que a minha sogra morra. Ele abraça aquela jovem, enche de beijo, fala, tranquilize-se. Eu falei que era pela amizade com seu pai. Na verdade, você mudou. E consequência da sua mudança, a sua sogra passou a conviver bem com você. Eu não coloquei veneno nenhum para você aplicar no alimento dela. Aquilo ali era, na verdade, uma vitamina. Ela deve estar mais forte ainda. Essa experiência, ela nos faz lembrar da recomendação de Emmanuel. Ele cita a importância da paciência, da renúncia, da boa vontade. E se nós desejamos triunfar, é a recomendação de Emmanuel, no convívio familiar, nós não podemos descuidar desses ingredientes. É fácil? Não. Nós sabemos que não. Por quê? Porque o problema não está nos outros. O problema está em nós mesmos. Nós podemos até conviver com criaturas que são difíceis. Mas se nós estivermos em paz conosco, a gente lida, a gente administra, a gente supera. Agora, temos um costume, pelo menos a maioria de nós, de apontar o problema para os outros, quando boa parte dos problemas estão dentro de nós. Agora, relembrando palavras de Emmanuel, somos convidados a trazer para alguns exemplos no nosso dia a dia e reflexão. A convivência, em busca de triunfarmos por aqui, sairmos de forma vitoriosa nessa existência, é aprender a nos melhorar. E o relacionamento entre cônjuges representa um grande desafio, obviamente. Cada um tem uma formação diferente. Não é? De repente, estamos juntos, dividindo o mesmo teto. Cada um tem os seus costumes, as suas manias. E agora temos que buscar uma harmonia. Isso representa, obviamente, que desafios. Temos as nossas imperfeições, que são grandes, né? E lidar agora, aprender a compartilhar, né? Entender que o cônjuge não é um adversário nosso, como se estivéssemos jogando tênis, tendo que fazer o ponto, jogando a bolinha longe de onde aquele oponente está. Não. Na convivência a dois, buscando um exemplo na parte desportiva ou recreativa, em vez do tênis de campo, para vencer o adversário, a proposta entre os cônjuges é o frescobol. É aquela brincadeira na praia, né? É o mesmo funcionamento do tênis de campo, mas com a outra raquete de madeira, em que o objetivo é não colocar a bola distante do outro para fazer o ponto, mas é mandar na direção da raquete do colega, que está apenas do outro lado da rede. Mas, de repente, aquela bola escapuliu. A gente se esforça um pouco mais e tenta devolver essa bola colocando nas mãos, na raquete da criatura que está do outro lado e que estamos convivendo junto. Mas nem sempre é fácil. Tantas vezes a gente ouve dizer assim, olha, casamos e nós queremos agora ser felizes ou nós vamos passar a vida inteira querendo ter razão? Nós homens já compreendemos que as mulheres sempre têm razão. Não é assim? Olha ali. E eu lembro, Abilinho, nós convidamos o Adelino da Silveira, que tantas vezes aqui esteve, biógrafo de Chico, né, que tem uma vida em Mirassol de convivência, hoje reside aqui. Nosso querido Adelino, ele foi para Catanduva fazer palestra. Estávamos conversando antes da palestra, eu, Roselene, minha esposa. A minha esposa, eles dizem que quando ela desencarnar, ela vai para o céu que nem um foguete. Se tiver que entrar em algum lugar lá, é só falar que casou comigo.
Eu acho que eles exageram um pouco, mas é assim que eles falam. Ela é uma santa. Para me aguentar 30 anos, ela é uma santa. E aí, o Adelino conversando, nós falávamos da convivência, outros amigos em volta, e ele disse assim: ah, Ricardo, a convivência em família é um desafio. E quando falamos de lidar entre os cônjuges, é tão simples lidar com as mulheres. Eu olhei para ele e falei: nossa, é mesmo? Me conta, como é que você entende que é tão simples? Essas mulheres que você está falando são as mesmas de carne e osso que eu compreendo aqui? Ele deu risada, falou assim: olha como elas se contentam com as coisas. Nós é que não sabemos lidar com elas. Diante de qualquer divergência, lembre disso. Basta nós falarmos para ela assim: é verdade, meu amor, eu acho que você tem razão. Elas não precisam nem ter razão, mas se nós falarmos para ela: eu acho que você tem razão, ela já se contenta com acho. Não é simples conviver com ela? São os homens que não as compreendem. Nós demos risada, brincamos e passou. Estamos trabalhando, eu trabalho na mesma sala com a minha esposa, né? Dividimos aquele mesmo ambiente, em total harmonia. Mas num determinado momento, aconteceu uma divergência, né? E aí, uma das características, obviamente, de espíritos imperfeitos, é muitas vezes, né, tá querendo ser irônico, né? E eu me apanhei com ironia naquele momento. E eu falei assim para ela: Rô, eu acho que você tem razão. Ela pegou, eu não sei se foi borracha, o que é que tinha na mesa, ela lascou na minha direção e ia vir na minha cabeça. Se eu não desvio, eu não sei o que tinha acontecido. Não vem com esse negócio de Adelino aqui, não. Eu escutei muito bem, eu estava ao seu lado. Esse negócio de eu acho, você está sendo irônico. Me perdoe, Rô. O desafio da convivência. Os desafios são muitos, mas a importância de estarmos aprendendo a conviver. E um detalhe, depois eu fiquei pensando, esse danado da Adelino, vocês devem saber, quem o conhece, ele tem o quê? Uns 75 anos, vou chutar, tá? Parece ter um pouco menos, mas eu vou chutar que ele já tenha 70 e alguma coisa. O danadinho, até hoje, é solteiro. Não é? Então aí o conselho dele fica mais fácil. Quando pensamos nos desafios do casal, a importância do diálogo, da convivência, de aparar as arestas, mas isso são ingredientes para o relacionamento humano, né? E o grande desafio nosso é aprendermos a lidar conosco. Nem sempre querer ter razão. Aprender a compreender, muitas vezes, as outras criaturas com as quais convivemos. A importância da tolerância. E nós sabemos que nem sempre isso é fácil. E são as buscas, são as experiências. E cada um procura crescer aprendendo a lidar. Quando pensamos nos filhos, também temos os nossos desafios. São muitos. E aquelas criaturas frágeis que nós recebemos, a doutrina espírita nos mostra que são espíritos tão veteranos como nós. Muitas vezes com mais sabedoria do que nós. Mas nós os recebemos confiados por Deus a nós e temos um papel determinante na vida deles. Contribuir com a educação para formar homens melhores. E esse papel é inerente à missão dos pais. Agora, problemas vamos encontrar? Vamos. Em algumas circunstâncias, existem pais que se desesperam. Mas eu tratei todos os meus filhos iguais, do mesmo jeito. Quando assim fazemos, nós erramos.
Porque se são espíritos diferentes, um mais manhoso, não é? Outro mais disciplinado, outro menos, nós temos que aprender a lidar com cada um, num critério de justiça a todos, mas lidando de acordo com as características de cada um. E os desafios são muitos. Quantas vezes aqueles que amamos, que educamos uma vida, até a sua adolescência, e de repente um amigo sugere alguma coisa e tudo que nós investimos parece que rui, vai por água abaixo. E quantos pais se desesperam? A importância do amor sempre. Nossos filhos não são nossos filhos. Quando lembramos dessas palavras do profeta Khalil Gibran, isso tem uma afinidade muito grande com o pensamento espírita. Porque os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. E foram confiados para um período de convivência conosco, de aprendizado. Pois nós não somos melhor do que eles. Nós somos companheiros de viagem. E quando lidamos assim, a nossa viagem fica mais confortável. Aprendendo aqui, mas são muitos os desafios. Se nós vamos conviver querendo apenas passar o que entendemos está sempre certo, nós vamos quebrar a cara. Quantas circunstâncias nós nos equivocamos? Porque é um processo de aprendizado a convivência, a educação. E será que temos tido a humildade, quando exageramos na dose, de chamar os filhos e falar assim: perdoe o papai. Papai que se equivocou. Eu chamei a sua atenção num contexto que eu não deveria ter feito. Deveria ter feito o que eu estou fazendo agora, conversando com você particularmente. A convivência e o crescimento entre os filhos. Quanta coisa para aprendermos. E nessa visão que a doutrina nos oferece, nós temos alguns exercícios que reforça a boa convivência. E dentre esses, aprender a ouvir. Eu abro um parêntese. Essa palestra eu faço falando bem alto para mim, viu? Por isso eu fico muito à vontade. Aprender a ouvir. Tantas vezes as pessoas estão falando comigo e se for muito morosa para falar, eu coloco as palavras na boca da pessoa para já completar o pensamento dela. Outras vezes eu interrompo. E aí uma luz amarela acende. Ricardo, está aprendendo tanta coisa com a doutrina espírita, meu filho. Está assimilando, não? Respeite a pessoa que está falando com você. Aprenda a ouvir. Olhe nos olhos das pessoas com as quais você está conversando. Tenha calma. Tenha paciência. São exercícios. E os nossos filhos nos educam também. Certa feita, a pequena, são 3 em casa, 27, 24 e 18. A menor disse assim, contando alguma história, e ela contou, e mínimos detalhes, e eu desviei a atenção de alguma coisa. Papai, por favor, você olha para mim. A atenção, o olhar, aprender a ouvir. Mas também o desafio da arte de aprendermos a falar. Muitas vezes a gente se desentende, pensando de uma maneira muito próxima do que o outro. Mas o jeito de falar é um tsunami. Aprender a falar, a maneira de nos expressarmos, a
a entonação da nossa voz, a vibração que colocamos naquilo que estamos fazendo, falando. Isso faz toda a diferença, pois são os desafios nossos. O diálogo como um ingrediente de um sucesso na área da convivência. Dialogar, não é brigar com o outro, não é querer vencer o outro. O Chico nos ensina, a recomendação da mãezinha dele, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. O convite é a água da paz. Se aquele momento que nós estamos dialogando com alguém, a gente estiver ali muito próximo de desentender, de agredir ou de verbalmente nos exaltar um pouquinho, o convite que ela faz para ele é: coloque um pouquinho de água na boca. E segura essa água na boca, até passar essa vontade de brigar. Não é? Certa feita, na reunião do Evangelho do Lar, nós fizemos, terminou a reunião, são 3, e os 2 mais velhos azucrinaram a mais nova, né? Terminando a reunião. Azucrina e fica mexendo com ela, etc, etc, etc. E ela então tinha acabado de participar da reunião do Evangelho e a lição tinha sido essa. Ela falou: é a minha vez agora de treinar o que eu aprendi. E ela colocou um gole de água na boca e segurou. Os irmãos deram risada, né? Porque tinha acabado de aprender a lição. Mas eles azucrinaram tanto que ela não se segurou, ela não foi Chico Xavier. Ela já respondeu, já foi brigar e é água para todo lado que saiu. Nós não podemos agir assim como a Bruna fez, né? Mas é lembrar de Chico, essa lição da sua mãezinha que vale para cada um de nós. Muitas vezes aprendermos a silenciar. Tanta coisa que poderíamos refletir sobre família, sobre a convivência. E eu concluo o pensamento da noite, a reflexão da noite, uma passagem que marcou muito a minha vida, que me ajuda muito. E foi compartilhada pelo nosso querido Raul Teixeira, criatura tão especial, tão amada. O Raul, certa ocasião, contou de uma experiência que ele vivenciou. Ele foi convidado a estar proferindo ali algumas palavras, né, numa comemoração de uma bodas de brilhante. Você sabe o que é isso? São 75 anos de casamento. E o casal está ali com seus 90 anos, e a família grande, né? E sabiam todos do temperamento mais difícil do papai. Ele era um pouco mais complicado, né? A mamãe passava momentos mais desafiadores, porque ele tinha uma personalidade forte, né? Às vezes se exaltava um pouco. E ela conduzia com habilidade essa convivência. 75 anos, gente. E aí, então, os filhos, os netos, tudo acompanhando. E um dos filhos diz assim: bom, esse momento é muito especial para todos nós. E nós precisamos ouvir da senhora, mamãe. Sabemos que o papai é um amor. Mas o temperamento é um pouco difícil, né, papai? Ele deu risada. Conte para nós, mamãe, o segredo desse relacionamento de 75 anos convivendo com essa maneira tão especial que a senhora tem com o papai. Conte para nós. Aí ela sorri, olha para o marido que ela amava tanto, eles sorriem e ela diz assim: ah, meus filhos, não foi difícil não. Eu amo o seu pai e ele me ama. Eu, na verdade, resolvi, nessa caminhada, trazer comigo uma balança sensível que eu trouxe para o meu coração. Porque é verdade, num momento ou outro,
o seu pai se exalta. É natural. Mas nestes momentos que foram pontuados na nossa vida, sempre que acontecia, eu procurava colocar, abrindo um parêntese, essa balança, pela idade deles, vocês já perceberam que não seria uma balança digital, não é mesmo? Mas era aquela balança mais antiga, com um prato de cada lado, não é? E ela prossegue. Cada vez que isso ocorria, eu colocava aquilo que representava algo negativo naquele momento, a ofensa, aquela maneira que ele se expressou um pouco atropelado, uma agressão verbal, vinha para um lado da balança. Foi o problema pontual que ocorreu. E do outro lado da balança, no outro prato da balança, eu colocava as qualidades que o seu pai tem. E sempre, durante todos estes anos, o prato da balança, que sempre pesou mais, foi o prato das virtudes, das qualidades. E é assim que eu tenho feito. Eu tenho trazido comigo essa balança sensível. Daí, caros amigos, o convite que a doutrina espírita nos faz, para que possamos também, na arte do relacionamento, da convivência, na família, seja onde for, que possamos estar trazendo conosco, no coração, essa balança sensível. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.